Melhor coisa da minha vida que aconteceu até hoje foi conhecer o senhor. Que coisa boa. Nunca imaginava conversar com uma pessoa, ouvir uma pessoa igual ao senhor. Foi uma decisão muito boa na minha vida, muito importante. Hoje eu vejo que minha vida está transformada em relação ao início. Eu ainda estou no 4º módulo e já vi muita diferença disso. Então, antes eu vivia meus problemas, que eram os maiores, que não tinha solução. Hoje eu vejo que eu posso viver uma vida leve, mesmo com meus problemas. Isso eu aprendi nas aulas do Senhor de autoconhecimento. Mas esse curso tem me ajudado bastante, sabe, padre? Eu vejo que, assim, está mudando a minha vida mesmo. Eu quero continuar fazendo, participando das lives, né? Das aulas. E eu vejo que eu já melhorei um pouco. Eu estava com uma dor no peito forte e muita falta de ar. Aí eu tenho feito aquela técnica da respiração, tentando trabalhar a minha mente, que eu vejo que a minha ansiedade está toda voltada pelos meus pensamentos negativos. Terminei de ler o livro, né? Agradeço muito ao senhor por tudo que o senhor colocou ali. Foi muito significativo para mim ler aquele livro. Eu aprendi já muito com o senhor, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, foi ter te conhecido. Obrigado. Porque eu já descobri muita coisa, aprendi muita coisa. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, porque no final do ano passado eu conheci o senhor no Stop Ansiedade. Sim. E aí passei a fazer parte do Instituto Acreditar. Que bom. E tem sido maravilhoso para mim, né? Muita libertação. O senhor tem muitas palavras assim sua que eu anoto aqui no meu caderninho, que são palavras de libertação. Olá, meus queridos, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à 5ª aula do Beabá da Ansiedade. Essa semana está passando voando e já chegamos na metade da nossa jornada contra a ansiedade. E já fala para mim como você está nesta noite de sexta-feira. Sou Padre Mário José, psicanalista e professor de parapsicologia e ciências mentais, graduado em teologia e pós-graduado em psicologia positiva, e sou um dos fundadores do Instituto Acreditar. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveite e se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Esse canal é o nosso cantinho digital, onde falamos sobre Deus e sobre autoconhecimento com espiritualidade. Estamos realizando uma jornada que é o Beabá da Ansiedade, e essa já é a 5ª aula do nosso evento. Esse evento ele tem o objetivo de trazer clareza e compreensão para que você seja capaz de identificar e reconhecer todas as coisas que afligem o seu coração e seja capaz de controlar e se livrar de vez da ansiedade. Recomendo que você que chegou aqui hoje e para quem perdeu alguma das 4 aulas também, dedique um tempo para ver essa aula e também as aulas anteriores. Todo esse conteúdo ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube durante todo o período desse evento. Então, aproveite, assista e você possa fazer anotações assimilando todo este conteúdo que é importante para você. Que esse material possa te abençoar e ser um ponto de transformação em sua vida. Por isso, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite também e já entra no nosso grupo do WhatsApp. Tem um link aqui abaixo, bem aqui abaixo desse vídeo. Clique nele e entra no grupo. Lá é onde enviamos os avisos das aulas, materiais e também vou mandar o link do teste de ansiedade na semana que vem. Você deseja fazer esse teste para saber o seu nível de ansiedade? Então, não se esqueça e se inscreva para que você possa receber no seu WhatsApp. Sim, nós teremos esse teste para você descobrir, qual o nível da sua ansiedade e como ela está impactando no dia a dia, em casa, no trabalho, na família, na convivência com as pessoas, como que ela está impactando a sua vida. Por isso, entre agora no nosso grupo do WhatsApp.
Na segunda-feira, nós falamos sobre o que é ansiedade, quais os seus principais sintomas e como ela pode estar destruindo a sua vida. Na terça-feira, na segunda aula, nós falamos sobre a insônia, os medos, a angústia e as preocupações. Esses são sintomas da ansiedade e eles podem estar deixando você sem dormir. Na quarta-feira, na nossa terceira aula, nós falamos como os relacionamentos familiares podem agravar ainda mais a ansiedade. Ontem, na quarta aula, nós falamos sobre os medicamentos e como eles são importantes para aliviar os sintomas da ansiedade e porque muitas vezes parece que não resolvem. E hoje, sexta-feira, nesta quinta aula, nós vamos falar como identificar que um relacionamento é abusivo e como esse tipo de relacionamento desencadeia as crises de ansiedade. Antes de começar, vou dar uns recadinhos aqui sobre a semana que vem, para que você já fique atento, ou se organize e participe conosco. Na semana que vem, você não pode perder. Nós teremos um teste para você descobrir o seu nível de ansiedade. Isso é importante para você saber o quanto a ansiedade está influenciando no seu dia a dia e quais são os próximos passos que você precisa dar para se livrar dela. Então você precisa se identificar, você precisa ver se realmente você tem ansiedade e qual o seu nível de ansiedade, para que depois você possa tratar e ser uma pessoa que viva com mais leveza, com mais amor e alegria. Por isso, na segunda-feira, nós teremos a sexta aula, onde vamos nos aprofundar ainda mais sobre o controle da ansiedade e como identificar os principais sintomas e como eles prejudicam o seu bem-estar. Na terça-feira, a sétima aula, nós vamos entender se a ansiedade é um estado neurológico e se essa condição pode ou não ser alterada. Na quarta-feira, não teremos aula, mas temos uma surpresa para você. Estão lembrando, né? Todos os avisos serão enviados no grupo do WhatsApp. Fique atento. Então, se você ainda não está no grupo, entra lá para não perder nada. Nós vamos enviar tudo para vocês. A minha equipe já deixou um link aqui na descrição desse vídeo e também vai colocar o link aqui no chat. Então, se você ainda não está no grupo, já vai lá e volta para a aula. E na quinta-feira da semana que vem, na oitava aula, você vai aprender sobre um assunto muito importante, que é o ciclo da ansiedade e como isso gera ou afeta os nossos comportamentos. E na quinta-feira mesmo, vou trazer os resultados e respostas sobre o teste de ansiedade que você vai fazer. Pronto, agora que já está todo mundo avisado e já sabe tudo o que está por vir, ativa aí o alarme do celular todo dia, às 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje, que também é importante. Para quem ainda não assistiu a alguma das 4 aulas dessa semana, aproveite, ainda está em tempo. Tem muita gente elogiando e falando o quanto estão gostando dos conteúdos dessa jornada do Beabá da Ansiedade e o quanto isso está sendo importante. Por isso, é muito legal todo esse aprendizado, de estarmos juntos, de nos acompanhar, para que você tenha mais conhecimento sobre aquilo que você está passando. Quando a gente começa a entender e passa a reconhecer os sintomas e o que está envolvido, isto é muito importante, não é verdade? E isso significa que você já está no caminho certo para se livrar da ansiedade. Você está dando um passo importante e, por isso, parabéns. Fico muito feliz em ver essa transformação começando a acontecer na vida de milhares de pessoas através desse conteúdo. Muito obrigado por estar aqui nessa noite e fazer parte disso, seja assistindo às aulas, compartilhando e convidando seus amigos e familiares para participarem conosco.
Muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Então, vamos ao conteúdo. Você já ouviu alguma dessas frases? Você não tem jeito. Se sair, não volte mais. Eu não deixo você ir. Eu não quero que você fique aqui saindo com fulano ou beltrano. Ninguém mais vai te amar como eu te amo. Isso é uma coisa só nossa, ok? Isso se refere às brigas e agressões. Pode ser que você esteja vivendo, você já passou por isso, ou você está passando por isso, que são frases próprias de um relacionamento abusivo. E nessa aula, vou te mostrar o quanto isso pode ativar ainda mais a sua ansiedade. A ansiedade ela está por toda parte e passou a dominar a nossa vida como nunca. Eu percebo que uma das razões para tanta gente não saber que tem ansiedade é o fato de se esconder de suas próprias emoções e dos seus próprios maus hábitos. A era da internet tem trazido conhecimento e consciência e, graças a Deus, cada dia mais as pessoas conseguem reconhecer a ansiedade e buscando formas de vencê-la. Eu nunca planejei para ser um terapeuta, embora tinha um desejo no coração. Mas chegou um momento da minha vida e da minha vocação sacerdotal que eu quis unir a espiritualidade com a ciência. E no atendimento às pessoas eu vi esta necessidade para poder ajudá-las ainda mais. E esse movimento fez com que eu aprendesse muitos fatos e conceitos através dos meus estudos e percepções. Fui me especializando sobre o assunto e ganhando novas perspectivas através dos meus atendimentos com as pessoas ao longo do tempo. A ansiedade, ela se camufla nos hábitos, ela se esconde em nosso corpo. Quando aprendemos a nos desconectar desse sentimento por meio de uma infinidade de comportamentos diferentes, ao compreender essa conexão, eu pude ajudar tanto a mim mesmo como as pessoas. Afinal, quem nunca se deparou ansioso em qualquer tipo de situação? Quanto aos meus pacientes, venho auxiliando nessa percepção. Quais foram os hábitos em torno de si que fizeram chegar aonde chegaram? Quando falo hábitos, digo de tudo, desde beber demais, comer por estresse, até procrastinar. Você percebe como a procrastinação ela está tão presente na nossa vida? As pessoas que não conseguem ter decisões, não conseguem seguir adiante e vão deixando para amanhã, depois amanhã. E isso é uma forma de procrastinar, né? Como um meio de lidar com a ansiedade. Ajudá-los a entender por que tinham tanta dificuldade e fracassavam ao tentar mudar não só a ansiedade, mas também os hábitos. Um problema não pode ser resolvido no mesmo estado de consciência que o criou, como dizia Albert Einstein. Portanto, quando se fala de ansiedade causada pelas relações abusivas, é preciso ter muito cuidado. Se na sua infância você experimentou a dor do abandono e a qualquer custo você busca ser aceito, se você viveu maus tratos, grosseria, estupidez, gritos, críticas, é muito provável que você seguirá com esse hábito para a vida adulta. Principalmente quando os maus tratos foram associados ao tratamento recebido pelos seus pais. Uma criança, quando cresce, visualizando os seus pais se agredirem, não tem discernimento para saber o que é certo ou errado. Não tem conhecimento para dividir o que é um sim ou um não. Ela sente medo e chora. Mas, ao mesmo tempo, se somos o que aprendemos ser, crescer visualizando maus tratos
a faz crescer, achando que esse tipo de relação é natural. E na vida adulta, acaba atraindo parceiros com esse mesmo comportamento. É como se o inconsciente dissesse: se é assim que a minha mamãe foi amada, é assim que eu quero ser amada também. Se isso é amor, é assim que eu quero ser amado ou amada. É por isso que muitas mulheres que apanharam do marido têm a lembrança de que a mãe também passou pela mesma situação. Por isso que muitas vezes nem sequer denunciam. No inconsciente da menina, ela diz: mamãe, eu no seu lugar. Ela até pode se separar na vida adulta, mas como ela aprendeu com a mãe o hábito emocional de aceitação, ela vai atrair o outro par que faça a mesma coisa. Meus queridos, sem se tratar essa ferida emocional, dificilmente essa mulher conseguirá sair desse ciclo de relacionamento vicioso. Agora me diz, quem é feliz com maus tratos? Você sofre com os relacionamentos abusivos? Você consegue agora se identificar, talvez, de tudo que eu já falei e daquilo que acontece na sua vida? É aí que o medo, a insegurança, a incerteza, a falta de amparo emocional traz substâncias químicas para o corpo físico e automaticamente o botão da luta ou da fuga é acionado. E a ansiedade começa a fazer parte da vida. E junto com a ansiedade, um medo tremendo, porque você vai sentir no seu coração o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo do que o pior possa acontecer na sua vida. A ansiedade, propriamente dita, é querer viver no futuro, é a preocupação, é o medo do futuro, é medo de seguir com esse emaranhado emocional. Só que para quebrar e romper com esse ciclo de ansiedade, o primeiro passo não é nem identificar os gatilhos da ansiedade, mas identificar com que essa ansiedade se instalou. E por que é tão difícil identificar a ansiedade? Porque você só identifica as coisas quando vê. Alguns dizem que a ansiedade se dá por preocupação com a saúde, segurança. Outros dizem que é por preocupação com a situação financeira. Outros ainda que é pela política. E alguns falam que é devido a relacionamentos interpessoais abusivos. Tem pesquisas que falam que a ansiedade se dá por fonte de estresse, mas eu afirmo que a ansiedade não surge do nada. Ela nasce e tem uma causa emocional associada. Por isso, se hoje você tem a ansiedade, é porque algo está por trás disso. E você precisa se perceber, você precisa perceber o ambiente que está à sua volta, as pessoas com quem você está convivendo, porque tudo isto, um acontecimento, um fato ou outro, pode estar causando em você ansiedade. E você não está percebendo isso. A ansiedade, de fato, é um bicho estranho e ela é primo irmão do pânico. Posso dizer que a principal função evolutiva do medo é nos ajudar a sobreviver. Na verdade, o medo é um mecanismo de defesa. Repito, o medo é um mecanismo de defesa, o mecanismo de sobrevivência mais antigo que existe. Ele nos ensina a evitar situações perigosas no futuro por meio de um processo cerebral chamado reforço negativo. Um exemplo, quando eu tenho que atravessar a rua, nesse caso, uma rua movimentada que teremos que cruzar, seria o estímulo ambiental. Ele exige que antes de atravessar, seja olhado para os dois lados, que é o comportamento. E assim chegamos ilesos à calçada, que é o resultado. Portanto, quando identificamos o estímulo ambiental,
o comportamento e o resultado, começamos a identificar de onde nascem essas emoções. E isso nos ensina a lembrar de repetir essa ação no futuro. Qual o estímulo ambiental? Qual é o comportamento e qual o resultado desse comportamento? Todos os animais irracionais, e nós racionais, dispomos dessa ferramenta de sobrevivência, até mesmo a lesma do mar, que possui um sistema nervoso mais primitivo que a ciência conhece, somente com 20 mil neurônios no total, contra cerca de 100 bilhões de neurônios que o cérebro humano possui. A diferença é que nós, seres humanos, além de termos um cérebro primitivo, temos também o córtex frontal, um privilégio do ser humano. Ele nos ajuda a pensar e planejar o futuro. O cérebro prevê o que acontecerá não com o conhecimento correto sobre, mas com base nas experiências passadas, só que nem sempre ele tem as informações exatas. Mas quando falta informações, ele cria as versões diferentes, tentando prever o que pode acontecer para nos ajudar a sobreviver e escolher o melhor caminho. Faz isso por meio de simulações baseadas em eventos anteriores semelhantes, através do que se experienciou vivendo, escutando, assistindo, convivendo e sentindo. E por meio de associações com coisas e situações similares parecidas. Por exemplo, caminhões e ônibus são meios de locomoção suficientemente parecidos com carros. E se formos com uma boa dose de segurança, para que possamos atravessar uma rua, devemos olhar para os dois lados ao atravessar e assim evitar que um veículo qualquer passe ou nos atropele. E é aí que entra a ansiedade. Na cena que acabei de descrever, a ansiedade nasce quando o nosso córtex pré-frontal, aqui, não tem informações suficientes para prever com exatidão o futuro. E ele fica tentando criar simulações baseadas em outros eventos, para tentar chegar em algo que ele mesmo não tem clareza. Sem informações exatas, o nosso cérebro achou mais fácil criar essa história, com medo, com base nas últimas notícias, que pode ter assistido em um jornal, visto em revista, reportagens na televisão, nas redes sociais, ou que ouviu alguém comentar sobre. Já parou para pensar que até aqui o mesmo já criou, imaginou e muitas vezes já até passou mal antes mesmo de sair de casa, só de pensar em atravessar a rua. Então, cuidado! Se você vive ou convive com pessoas negativas, se tem escutado muitas notícias de tragédias, se tem convivido com essas pessoas muito medrosas, cuidado. Nosso cérebro é tão poderoso que com pouco tempo pode aprender um sotaque. E imagina se o seu cérebro não pode construir na sua mente algo chocante, aumentando a sensação perigo, medo, insegurança, incertezas e sensações de morte. Tudo isso faz com que você tenha medo e incertezas. De acordo com aquilo que acredita ser verdade absoluta, assim será a sua vida. Observe que o medo em si é diferente da ansiedade. O medo é um mecanismo adaptativo de aprendizado que nos ajuda a sobreviver. Já a ansiedade, por outro lado, não tem nada de adaptativa. O cérebro que pensa, planeja, perde o controle. Quando não tem as informações suficientes, ele então cria. Portanto, muito cuidado. A ansiedade também é contagiosa. A transmissão da emoção é convenientemente chamada de contagem social.
porque são meios que trazem informações para o meu córtex pré-frontal, o qual você acaba criando situações na sua mente, fazendo com que as supostas simulações, mesmo que não sejam reais, se tornem um monstro. Se ame, se aceite, se valorize, se conheça e aos poucos vá se afastando das relações abusivas. Você precisa se conhecer e você precisa conhecer bem com as pessoas que você convive, porque às vezes você está numa relação abusiva e nem percebe isto. E relação abusiva não significa somente entre marido e mulher, namorado e namorada, mas também pode existir uma relação abusiva no seu próprio trabalho, na relação entre patrão e empregado. E tem pessoas que vivem neste medo, nesta relação abusiva, porque tem medo do abandono, da rejeição, e às vezes não sabe o que fazer na vida. É um medo que vai crescendo de uma forma tão forte, tão grande, que esta pessoa, às vezes, ela vai se isolando, sofrendo sozinha, para que outras pessoas não percebam e não vejam o que está acontecendo. Cuidado com o relacionamento abusivo. Ele pode estar roubando a sua alegria e a sua felicidade. Por quê? Porque você está todos os dias, você está vivendo numa situação de ameaças. Todos os dias. Você é ameaçado. Se não fizer isso, se não fizer aquilo, você não vai conseguir separar de mim. É porque isso ou porque aquilo. Ou seja, você está sempre sufocado, sufocada. Porque uma relação abusiva é alguém que tem poder sobre você. E ali vai controlando a sua vida. Daqui a pouco você não tem mais liberdade de fazer aquilo que você deseja, as mínimas coisas possíveis. Você vai vivendo no medo, esse medo vai te levando ao pânico, até chegar uma hora e que algo ruim vai acontecer com você. Então valorize mais a sua vida. A sua vida é importante. E se for preciso enfrentar, enfrente. Se for preciso buscar ajuda, busque. Mas o que não pode acontecer é você ser, entre aspas, escravo, né, desta relação abusiva. Essa é a última aula desta semana, mas a nossa jornada contra a ansiedade ainda não acabou. Na semana que vem teremos o teste para você descobrir qual o nível da sua ansiedade e muitos outros conteúdos. Quero aqui deixar algo bem importante para vocês. Às vezes, nós vamos fazendo de conta. Nós pensamos assim, isto daqui a pouco passa, isso daqui a pouco eu resolvo. Vejam, isso já está sendo uma procrastinação. Você não resolve, você não coloca um ponto final naquilo que você precisa. Você não termina os ciclos que precisam ser encerrados para iniciar um novo ciclo. Então você precisa se autoconhecer e perceber o que está acontecendo com você. Ou até quando você deseja que a sua vida seja um problema. Até quando você vai viver dessa forma? Triste, desanimado, deprimido, não sabe o que fazer, com ansiedade? Porque a ansiedade não vai desaparecer assim. Você precisa primeiro resolver os seus problemas. Resolvendo os seus problemas, enfrentando os seus medos, a ansiedade ela vai desaparecendo aos poucos. Só que sozinho às vezes você não consegue. Por quê? Porque você está envolvido nesta emoção. E diante de um relacionamento abusivo, praticamente você está vivendo no medo 24 horas por dia. A sua vida, desculpe eu dizer, vai se tornando um inferno, porque você não consegue lidar com essas situações. E você vai vivendo neste inferno, porque você não consegue sair, e você vai sofrendo a cada dia e vai se maltratando. Então, valorize a sua vida. Você precisa se conhecer e sair desta. E existe uma solução. Eu sempre tenho o costume de dizer que para tudo na vida existe uma solução. Às vezes nós precisamos ter a coragem de ter uma atitude para tomarmos uma decisão na vida. E é isso que eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você a tomar uma decisão.
Os meus alunos dentro do Instituto Acreditar têm aprendido a tomar decisões na vida. Talvez sempre tiveram medo, talvez sempre preocupados com o que os outros vão achar, os outros vão dizer, e nunca têm a coragem para tomar uma decisão. Você quer ser uma pessoa que vive no medo o tempo todo? Você quer ser uma pessoa que não se valoriza, que não tem uma autoestima, que não tem motivação para viver? Você quer ser uma pessoa que vai continuar a se maltratar todos os dias e que as pessoas fazem de você o que elas querem? Eu acredito que está na hora de dizer um basta. Chega. E para isso eu quero te ajudar a dar a volta por cima. Vamos fazer isso. Vamos dar a volta por cima para que a sua vida seja melhor. Para que você possa ter as rédeas, o comando, a direção da sua vida e seguir adiante. Porque se você não fizer isso, você vai sofrer. E tenha certeza, se você não tomar uma decisão agora, você vai sofrer mais tarde, porque isso não vai mudar. Você precisa buscar forças, você precisa ter conhecimento para saber lidar com essas situações. E talvez você que está me assistindo, você mesmo tem esse comportamento de relacionamento abusivo. Cuidado! Se você quer ser feliz, nós precisamos lutar, nós precisamos vencer, nós precisamos buscar ajuda para sairmos dessa e vivermos a vida com mais leveza, com mais amor, com mais alegria, porque a vida é uma só e nós precisamos viver bem cada momento. Falando sobre a semana que vem, lembro do cronograma. Então, na próxima segunda-feira, teremos a 6ª aula, onde vamos nos aprofundar ainda mais sobre o controle da ansiedade e como identificar os principais sintomas e como eles prejudicam o seu bem-estar. Na terça-feira, na 7ª aula, nós vamos entender se a ansiedade é um estado neurológico e se essa condição pode ou não ser alterada. Na quarta-feira, nós não teremos aula, mas temos uma surpresa para você. Estão lembrando, né? E fique atentos a essa surpresa, nesse mesmo horário. Todos os avisos das aulas serão enviados no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está no grupo, entra lá para não perder nada. Minha equipe já deu um link aqui na descrição desse vídeo e também vai colocar o link aqui no chat. Então, se você ainda não está no nosso grupo, vai lá e volta para a aula. Na quinta-feira, na 8ª aula, você vai aprender sobre um assunto muito importante. O que é o ciclo da ansiedade e como isso gera ou afeta os nossos comportamentos. Nessa mesma aula, vou trazer os resultados e respostas sobre o teste de ansiedade que você vai fazer. Teremos muitos conteúdos e surpresas para que você possa se desenvolver e ter uma vida plena, leve e feliz. Está na hora de sair da nossa gaiola, está na hora de sair da nossa prisão e voar. Sabe o que eu vejo nas pessoas? Tem muitas pessoas que elas são como um passarinho preso na gaiola. Estão ali sofrendo com seus traumas, com seus problemas, com a sua depressão, com a sua ansiedade, vivendo e convivendo no relacionamento abusivo, estão presas, estão fechadas e não conseguem sair. Nós queremos te ajudar. Talvez é uma chave para você destravar aquilo que está travado na sua vida, para que você possa sair e viver a vida, para que ela seja plena, leve e feliz. Agradeço a Deus por cada vida que pude alcançar durante esta semana, por você ter estado aqui comigo. Espero que esse conteúdo seja um divisor de águas na sua vida e que você tenha gostado tanto quanto eu. Aproveite o final de semana para rever as aulas, escreva, tenha o seu caderninho, faça as suas anotações, isto é importante. Nós precisamos assimilar todo esse conteúdo. Nós precisamos aprender, teremos coisas novas pela frente, vamos aprender mais e precisamos achar essa chave
para destravar, para sair da nossa prisão e estarmos libertos e vivermos a vida com alegria. Preciso dar um basta, chega, né? E viver a vida que queremos. Te espero na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Tenha um final de semana abençoado e até a segunda-feira, se Deus quiser.